E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Isadora, estamos começando mais um Negócio 5.0 aqui no FMU TV. Hoje trouxemos um convidado muito especial, Matheus de Souza. Ele é assessor de investimentos e irá explicar um pouquinho o que ele faz na área dele. E Olá, aí, pessoal, Matheus, boa tudo bem? noite. Tudo bem? E Boa você, noite. Isa? Tudo sim, graças a Deus. Então, Matheus, você que é tão jovem, já entrou nesse mundo dos negócios, conta um pouquinho pra gente como é que você teve interesse nessa área. Bom, falar um pouquinho sobre mundo dos negócios um pouco antes, né? Como que surgiu o interesse no World Business, né? Desde sempre eu gostei muito desde criancinha, ir para o trabalho junto com meu pai, ir para o escritório. E quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, mais ou menos, ele me levava para poder ir no escritório junto com ele, fazer um trabalho aqui, outro ali. Eu sempre gostei muito do mundo corporativo, né? Algo que me interessava bastante. Eu sempre via aquelas séries que retratavam sobre negócio, aqueles filmes de Wall Street. Então era algo que sempre me encantou muito, esse meio corporativo. Só que como todo jovem que termina ali a escola, que fica naquela indecisão, o que eu vou fazer do resto da minha vida? Eu era mais um desses jovens indeciso que não sabia o que fazer, não tinha muita direção, só tinha uma certeza: eu queria ganhar bastante dinheiro e não sabia como ainda, entendeu? Então, só que eu sabia que eu gostava do mundo corporativo, tinha alguma coisa ali, sempre gostei muito de ver indicadores econômicos, acompanhava um pouco sobre o mercado de ações, bem superficial, nada tão específico. Falei, bom, tem algum amigo que é economista, conheço algumas pessoas da área, bom, vou começar a fazer o curso, né? E uma das coisas que eu acho que é o mais fundamental no meio acadêmico, na faculdade, é o network, como que você conhece as pessoas, você conhece novos modelos de negócios, novas coisas que você nem sabia que existia, e lá eu descobri a carreira de assessor de investimentos, que hoje, no mercado financeiro, é uma das profissões que dá oportunidade para pessoas muito novas como eu, para você poder atuar na área, né? Então foi meio que conhecendo pessoas que me influenciaram a entrar nesse meio de assessoria de investimento. E também o interesse desde lá de trás ingressar no meio corporativo. Nossa, que bacana. Isso serve de inspiração para muitos jovens, né, que não têm um direcionamento do que querem fazer ou que não sabem ainda como conseguir dinheiro de uma maneira extremamente incrível. E eu queria saber um pouquinho, você fez alguma graduação, alguma coisa para entrar no meio ou você foi estudando o mercado conforme você foi trabalhando? Bom, como que funciona para você poder se tornar assessor de investimentos? Os pré-requisitos são: você tem que ter um nível de escolaridade de ensino médio ou igual fora no ensino médio e passar numa certificação do mercado financeiro, que é a prova da Ancor. Todo mundo, qualquer faculdade, qualquer escola, se você tem ensino médio completo, você pode fazer essa prova. É uma prova que ela é bem robusta, são 15 módulos, então você precisa estudar, tem alguns cursos no mercado disponível que você consegue estudar para poder fazer essa prova. Você passou essa prova, você já consegue ser assessor? Não necessariamente. Você ainda precisa encontrar uma corretora, precisa encontrar algum escritório, mas é uma porta de entrada, porque os pré-requisitos para poder fazer essa prova são muito poucos. Então você consegue, com bastante dedicação, fazer essa prova, estudar e conseguir passar para ingressar nesse mercado. Não é um mercado que é fácil, não é um mercado que é rápido, mas algo que eu gosto muito, que a porta de entrada é muito ampla. Ela não distingue as pessoas, ela não é, como se diz, você não tem nada que te dê uma barreira, que tem um pré-requisito como empecilho. Então, o principal pré-requisito que eu coloco para você se tornar um assessor de investimento é sua força de vontade, é você querer fazer aquilo. Porque é uma profissão bem, por mais que seja muito amplo a porta de entrada, é uma profissão que é bem específica, né? Você ser um assessor, você cuidar de dinheiro de outras pessoas, questão de responsabilidade, capacidade técnica. Então, por mais que as barreiras de entrada sejam poucas, também exige um nível de dedicação muito alto para você poder se tornar um assessor. Sim, então é um processo lento, mas que ao mesmo tempo você recebe muita coisa, basicamente. Sim, Você tem um sim, bom, retorno bom.
é acessível para as pessoas, é o que eu quis dizer, entendeu? É algo que é acessível. Sim, Se você tenha vontade de ingressar no mercado financeiro, essa profissão é uma profissão que ela dá oportunidade para as pessoas ingressarem. Por exemplo, eu tenho 20 anos de idade, então sou bem novo e já atuo na área há mais de ano. Então, algo que dá oportunidade para as pessoas que não têm muita experiência e que a gente aprende na prática. Muito do que eu vivi, tanto na escolha de curso com economia, de trabalhar no mercado financeiro, de realmente saber o que eu quis para minha vida, para trabalhar com isso, hoje eu sou totalmente apaixonado pelo que faço, foi no processo, foi aprender andando. Então, muito do que eu falo para muitos amigos meus, pessoas, Matheus, como que você chegou nisso? Como que você gosta tanto de acordar 4h40 da manhã, já querer saber como que fechou a bolsa no mercado lá da Dalian, na China, como que está a bolsa lá na Europa, o que está rodando para o mundo, como que essa paixão ficar, não só falar, nossa, é segunda-feira, não, é mais uma segunda-feira. Aprendi andando. Eu não cheguei num belo dia e falei, nossa, eu amo economia. Eu já trabalhei em outros lugares e vi que não eram coisas que eu gostava de fazer, não eram coisas que eu me sentia, que eu estava dando o meu melhor, que eu conseguia trazer o melhor potencial que eu tenho para dar. Então foi tentativa e erro. Não tenha medo de errar, sabe? Acho que é uma coisa que, por mais que eu seja novo, é um conselho que eu dou. Não tenha medo de errar. Vai, quebra a cabeça, você vai fazer coisas que você não gosta. Tem coisas dessa profissão que eu não gosto, mas em suma é algo que eu amo, que eu gosto de fazer. sim. As pessoas, quando pensam em economia, só pensam em coisas ruins, levam muito para o lado político, tem muito tabu. E é muito legal você expor para gente que basta você gostar realmente, passar a entender a parte que você está estudando, que você está trabalhando. O que você acha? Como é que a gente pode quebrar esse tabu sobre economia ser um negócio totalmente chato e nada acessível para os meros mortais? Assim como você falou que conseguiu, que conseguiu através do estudo mesmo, de uma prova, que foi um processo, claro, foi trabalhoso, mas não é um processo impossível. Sim, sim. Um ponto importante, voltando um pouquinho para a história do Brasil, vamos pegar o contexto do Brasil como um todo, né? A gente conhece muitas pessoas próximas que são pessoas que estão muito endividadas, que têm problema com muita educação financeira. Todo mundo conhece alguém que já foi muito rico e hoje é pobre. Acho que todo mundo tem algum caso de Com algum amigo ou parente certeza. que já foi muito rico e hoje é pobre, ou se não, que sempre foi pobre e está endividado. O brasileiro, ele não tem uma educação financeira. Essa foi uma das coisas que me inspirou eu vim para essa profissão, a questão da educação financeira. O brasileiro, ele não sabe como investir seu dinheiro. Se você pegar um estudo, vê um pouquinho da sua história, vê pessoas que trabalham com você ou pessoas que você inspira, por exemplo, no seu meio acadêmico. Qual dessas etapas, desde lá do prezinho até depois que você for trabalhar na área de rádio e TV, qual dessas etapas te ensinam a como você utilizar o seu dinheiro? Nenhuma. Perfeito. Você só aprende a sua vida inteira a como gastar o seu dinheiro. Ninguém te ensina como que você pode usar. Por exemplo, uma coisa básica. Ninguém te ensina na escola ou na faculdade ou em algum lugar como que se faz um imposto de renda. É algo que é super básico e que todo mundo uma vez na vida vai ter que fazer. Só que não Exato. ensinam isso pra gente, não ensinam a como trabalhar com o nosso dinheiro, que dá sim para você não viver a vida só pagando boletos, que dá para você ter uma melhoria financeira, dá para você poder ter uma vida digna. Então, a forma de quebrar todos os paradigmas da sociedade, tudo que a gente vê hoje, muitas das coisas que a gente vê hoje como empecilho político, questão que a gente vê sobre corrupção, eu acho que só tem um fator hoje que é tangível, que é capaz de amenizar esse problema. É via a educação. Via educação financeira, educação política. Por exemplo, esse é um outro quesito também, educação política. Não ensinam a gente como que funciona o nosso sistema político, como que a gente pode votar numa pessoa, como que a gente avalia um candidato. A gente sabe que a gente ganha um santinho indo lá para a votação e fala, nossa, esse cara queria ser bom, ou ver uma propaganda na televisão. Mas realmente, como que se lê uma pauta política? O que que esse candidato tem para oferecer para o país? E a mesma coisa acontece com o financeiro. Então, para quebrar o tabu e trazer melhorias para a sociedade, tanto no mundo de negócios, trazer mais oportunidades, eu acredito que o único caminho é via educação. E a gente hoje tem dois fatores. Ou a gente introduz a educação via setor público, com investimento público, ou via privado. Aqui na Diagrama, eu estou, por meio, capitaneando um projeto
de e-mail de escolas públicas para jovens que estão no terceiro ano, introduzindo educação financeira. Algo bem básico é introduzir uma semente, mostrar que você não precisa ser rico para ter uma liberdade financeira, que dá para você organizar suas contas, o como faz isso e também trazendo esse material. Esse é um dos meios privados de você incentivar a sociedade. Só que o capital público e a força pública é muito maior. Então, acho que é um trabalho que é de formiguinha, tem que introduzir aos poucos, mas eu acredito que o Brasil ruma para uma melhoria na questão da educação financeira. Nossa, muito bacana, inclusive, esse projeto que você falou e tudo mais. Você comentou sobre aprender quanto a imposto de renda, essas coisas na escola, e que não tem nas faculdades. O que eu acho muito legal aqui da FMU, pelo menos, eles se disponibilizam, pessoal de economia, a ensinar como fazer o imposto de renda. Então, a gente sempre recebe vários Eu, no e-mails. caso, sou estudante também da FMU, de economia. Então, por isso que é dessa necessidade também que eu falei do imposto de renda. Isso é algo que é introduzido tanto dos coordenadores, eles avisam, eles incentivam a gente a fazer isso também. Que bacana! Ah, que bom que você já estuda aqui, já conhece um pouquinho de tudo dessa área. E eu acho muito Sim. legal esse projeto da faculdade, deles se disporem mesmo a ajudar as outras pessoas. Eu, por exemplo, recebo vários e-mails do pessoal de economia falando: como fazer o imposto de renda, como ter liberdade financeira, diversas coisas. Isso é muito legal. Então, Mai, qual que é a dica assim que você daria para uma pessoa que quer ingressar na área e quer levar para a vida toda, principalmente um jovem? Tá. Eu vou dividir em duas partes, tá? Primeiro, quem quer trabalhar no mercado financeiro e segundo, quem quer ter uma vida financeira melhor do que a que tem hoje, tá? Então eu vou dividir nessas duas partes porque elas são importantes, elas têm conexão. Primeiro ponto, se a gente avaliar o momento que a gente vive hoje, a gente vive um momento que nunca foi visto de tanto conteúdo na humanidade. Então, por exemplo, 90% do conteúdo criado no mundo foi criado nos últimos 2 anos. Então, a velocidade que as coisas estão sendo construídas, os vídeos, materiais, livros, é uma velocidade avassaladora. Com a internet, tudo ficou muito acessível. Então, Sim. a gente consegue ter acesso a temas, a muitas coisas, que antes a gente não conseguia. Então, a gente valorizar, entender o valor disso, sabe? De que a gente tem muitas coisas de graça na internet. Então, primeiro ter essa ciência, que a gente tem muito conteúdo e conteúdo de graça na internet. Por que eu falo isso? Porque todo mundo quer uma dica rápida, todo mundo quer uma dica quente sobre o melhor investimento, sobre a melhor coisa mais rápida. E a dica que eu sempre dou todo mundo fica meio bravo comigo. Fala, cara, é pegar, sentar na cadeira e estudar. Não tem jeito, não tem outra forma. É você pegar, estudar, entender, conhecer. Porque, por exemplo, não tem como você fazer coisas se você não conhece sobre o que você quer fazer. Então, até para quando eu decidi me tornar um agente autônomo de investimento, um nome técnico, eu pesquisei no YouTube, pesquisei no Google o que é a profissão, qual que é a remuneração, como que funciona, o que eu preciso para entrar. Então, entender que um processo você vai precisar estudar, vai precisar conhecer. Se você quer ter uma liberdade financeira, quer construir um patrimônio, você precisa estudar. Você precisa entender como que funciona o dinheiro, precisa entender como que funciona a sua força produtiva, o que você quer para a sua vida. Se, por exemplo, eu vejo muita gente, eu vou dar um exemplo básico, falando, se você fizer medicina, você está com a vida feita. Você se surpreende com o nível de médicos que estão endividados. É uma Sim. coisa que todo mundo fala, nossa, como assim? Ganha muito dinheiro e ganha muito dinheiro. Só que por falta da educação financeira, de ter tempo para poder estudar sobre o dinheiro, que é uma coisa básica, eles acabam se endividando. Então, se você quer até ingressar no mercado financeiro, nossa, eu gosto muito de economia, eu quero ser um assessor de investimentos, eu aprendi sobre educação financeira, sobre como investir, e eu quero trabalhar com isso. Primeiro passo, conheça as áreas do mercado financeiro. O mercado financeiro tem várias áreas, várias áreas. Não é só um cara que fica atrás de 4 telas vendo o gráfico o dia inteiro. Existem inúmeras áreas de fundo de investimento, existem áreas de comercial, existe uma área técnica, área do risco, uma área de research. Então, existem inúmeras áreas. Primeiro,
você tem que ver o qual se adequa mais que você. Eu, por você me conhecer um pouco pessoalmente, você sabe que eu sou uma pessoa que eu sou super, converso muito, sou bem comercial, aonde eu chego eu gosto sempre de criar relacionamentos. E a profissão do assessor de investimentos é totalmente isso. É uma profissão que você cria um relacionamento com o cliente, você entende os problemas dele, conversa dia a dia, todo dia eu faço inúmeras ligações, inúmeras reuniões, só que tem pessoas que têm características um pouco mais analíticas, menos comercial, não gosta de conversar muito. Aí você poderia olhar um pouco a área de análise, a área de research, e tudo isso começa com as certificações. Bacana, Matheus. Gostei da área de análise. O que eu preciso fazer? Bom, você precisa olhar quais são os principais, isso para qualquer profissão, tá? É uma dica que eu dou. Olha quais são os principais players do mercado, quem são as principais empresas, os principais escritórios, o que você precisa para poder entrar neles. Tá, eu olhei nisso. Cara, é pegar um currículo, entendeu? Hoje não, a gente faz isso tudo via e-mail, mas é colocar um currículo debaixo do braço e, ó, bater na porta. Como que eu faço para entrar aqui? O que eu preciso? Eu até brinco, eu prospectei alguns escritórios antes de eu entrar aqui na Diagrama. Então, é batendo em porta em porta. Bati na porta do Itaú, bati na porta da XP, bati na porta de outros escritórios, até eu encontrar esse daqui. E o bacana é que você vai aprendendo nesse processo. Você vai aprendendo, ó, acho que isso daqui não é muito bem visto, talvez eu preciso melhorar isso daqui. Ah, então eu preciso disso para poder ir para uma entrevista. Eu soube que eu precisaria fazer essa prova da Ancor para entrar no escritório quando eu fui tentar entrar em outro escritório. Então, a gente vai aprendendo as coisas no meio do caminho. Foi o que eu te falei. A gente não tem um dia que a gente pega, olha, é esse manual aqui. Não existe isso, não existe. Tanto em todas as profissões, quem quer ser arquiteto, você vai descobrindo no meio do caminho. Então, pegou, ó, eu sou um cara assim, gostei dessa área do mercado financeiro. Eu preciso ser formado para entrar? Não. Então, se eu não preciso ser formado para entrar, o que eu preciso fazer para me capacitar ao máximo para ficar mais perto, pegar um estágio e entrar na área? Ah, isso, isso e isso. Preciso tirar essa certificação. O que eu preciso estudar? O que eu preciso saber? O que eu preciso me qualificar para isso? Entenda que você, como pessoa, é como se fosse o maior produto que você tem. Então, quanto mais você investir em você, investir em educação, investir em cursos, em capacitação, mais valioso você vai ficar para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, você agora, Matheus, eu sou estagiário, eu não consegui me efetivar, porque o cara que estava junto comigo tem inglês fluente. Você entende que tem um investimento que você precisa fazer em você para poder se destacar? Por exemplo, na profissão de jornalismo, o inglês eu acredito que seja algo que seja um diferencial, você ter isso fluente, algo quase que necessário para poder fazer determinados tipos de jornalismo. É isso que eu quero dizer, é você procurar coisas que vão te destacar no meio da multidão, entendeu? O dia a dia, eu uso inglês? Não. Tenho inglês fluente? Tenho, uso. Muito pouco, mas isso é uma forma de ter me destacado para estar aqui onde que eu estou hoje, entendeu? Sim. Então, analisa, encontre, pesquise, tá tudo na internet. Hoje cara, é quase impossível você não encontrar algo que não esteja na internet. Então, tem muito material, tem muita coisa, tem crescido muito, é uma área que está em expansão em todas as áreas de escritórios de assessor de investimento, área de research, bancos de investimentos, corretoras de investimentos, fundos de investimentos. Então, o que não falta são áreas do mercado financeiro em expansão, porque o mercado no Brasil tem crescido muito. Então, o que falta no Brasil? Pessoas capacitadas. Então, falta você se capacitar. Entenda as necessidades. E uma última dicasinha, que essa eu considero muito valiosa, não se preocupe, não tenta agora se capacitar para resolver os problemas de hoje. Porque para resolver os problemas de hoje, já tem muitas pessoas pensando. Pense nos possíveis problemas amanhã e o que você precisa se capacitar para resolver esses problemas. Entendeu? Ou ficou meio confuso? Ficou ótimo, de verdade. É uma ótima dica, inclusive, isso para todas as áreas, na verdade, né? A gente tem que sempre pensar no futuro. O agora já tem gente que pensou no passado. Basicamente isso. Perfeito, perfeito. Por exemplo, vou dar um exemplo da área de mídia, né? Antigamente todo mundo via TV a cabo. Só que hoje mudou, ninguém quase mais assiste, hoje é tudo via stream. Então, olha como que o mercado foi dinâmico. E se você não se preparar para isso,
se você não pensar que esse é um problema que talvez resolva um problema que existe hoje, que se resolva, e que talvez a sua profissão não existe mais, você vai ficar no passado. E é o que a gente encontra muitos problemas. As pessoas vão para as universidades. Existem dois movimentos que você encontra hoje: os prós e os contras a ir para a faculdade. Eu sou totalmente a favor de você ir para uma faculdade, mas o intuito que você está indo para a faculdade é o que muda tudo. Eu não penso que a faculdade é um ponto final, que eu ir para o campus, estudar, fazer o que tem que fazer meu TCC, acabou. Não. Eu sei que aquilo ali é só uma preparação para o que vem para frente, entendeu? Então eu tenho que pensar, qual que é o problema hoje do Brasil? O Brasil hoje tem um grande problema com a educação financeira. E daqui a 10 anos que a gente tiver uma base bem educada financeiramente, quem que vai atender essas pessoas? E se os jovens que vão vir lá na frente, com os adultos aprendendo hoje, as crianças lá na frente, que os adultos vão enxergar, ó, meus filhos precisam aprender educação financeira. Quem que vai ensinar para essas pessoas? Então é você identificar possíveis problemas e tentar se preparar, porque eles vão vir, coisas vão se resolver, o mundo vai mudar, e isso é uma certeza. Você precisa estar sempre se preparando e renovando. Muito agradecida. Então, galera, essas foram as dicas do Matheus de Souza para vocês conhecerem um pouquinho da história dele nesse mundo. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação. Foi muito bom, de verdade. Ele é estudante aqui da FMU de Ciências Econômicas, então caso vocês queiram chamar ele, procure lá no Instagram. Eu vou deixar as redes sociais dele aqui. Ele posta vários vídeos, inclusive, todos os dias tem um morning call dele falando um pouquinho sobre essa parte de negócios mundialmente e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado, Isa.